Hoje, a gente vai mergulhar numa parábola milenar contada por Jesus. E olha, ela é muito mais que uma simples história. É um verdadeiro espelho para a alma, que nos convida a pensar: qual é a nossa real postura diante de Deus? E tudo começa com essa pergunta, que é central. Como é que a gente se aproxima de Deus? Será que é com confiança na nossa própria capacidade, nas nossas próprias obras? Ou com um coração que reconhece a sua total dependência dele? A história que vamos ver agora nos dá duas respostas bem diferentes. A cena nos leva para dentro do templo, o lugar mais sagrado da adoração. O Evangelho de Lucas conta que dois homens sobem até lá para orar. Eles estão no mesmo espaço físico, mas espiritualmente, seus corações vivem em mundos completamente opostos. E olha só que contraste impressionante. De um lado temos o fariseu, um líder respeitado, que se posiciona bem na frente para todo mundo ver. Ele está envolvido na sua própria justiça. Do outro lado, o publicano, uma figura desprezada pela sociedade, que se esconde lá no fundo, curvado, sentindo o peso dos seus erros. A postura física de cada um deles já é por si só uma oração. Já revela tudo sobre o estado da alma de cada um. Vamos olhar mais de perto para o primeiro homem, o fariseu. A oração dele é um verdadeiro estudo de caso sobre o orgulho e a justiça própria. Sabe, aquela armadilha espiritual que, convenhamos, é muito fácil de cair. Presta atenção nesse detalhe, em voz alta. Aquilo ali era uma performance, a oração não era só para Deus, era também para a plateia humana, para buscar admiração. E a gratidão dele estava totalmente distorcida. Ele não agradecia pela graça de Deus, ele se parabenizava pelas virtudes que ele achava que tinha. Então, aqui a gente consegue ver as peças que formam o orgulho espiritual. Ele aparece nesse autoengrandecimento, nessa confiança cega na própria justiça. E a consequência disso é inevitável. Vem o desprezo pelos outros, que acabam servindo só de régua para medir a própria superioridade. No fim, o que se busca é o aplauso dos homens, não a aprovação de Deus. Mas a história não para aí. Agora, o nosso foco muda completamente. O segundo homem, o publicano, nos mostra um retrato totalmente oposto. Ele é a própria personificação da humildade de verdade, da humildade genuína. Nossa, que oração poderosa! Ela é curta, direta e de uma honestidade que chega a doer. Não tem desculpa, não tem justificativa, é só um clamor desesperado por misericórdia, que nasce de um coração que se enxerga exatamente como é, falho e totalmente necessitado. E é isso, sabe? Essa é a essência da humildade. Começa com um reconhecimento honesto da nossa própria condição. Não é se sentir um lixo, não é isso. É entender a nossa profunda necessidade de Deus. O foco sai da gente e vai todo para a graça e a misericórdia de Deus. É aqui que a parábola chega no seu ponto alto. Jesus revela qual é o veredito de Deus. E essa revelação vira de cabeça para baixo toda a nossa lógica humana sobre status, sobre mérito e sobre valor. E então Jesus entrega o veredito, a grande verdade do reino de Deus. A verdadeira exaltação, aquela que realmente importa, não vem da autopromoção. Ela nasce da humilhação sincera. É a grande inversão divina que desafia tudo o que o mundo prega. É muito importante entender isso. O reino dos céus funciona com uma economia espiritual completamente diferente da nossa. Onde o mundo aplaude a força e a autoconfiança, o céu valoriza o coração quebrantado e a dependência sincera em Deus. Essa citação nos leva direto para o coração do Evangelho. A salvação não é um prêmio para quem se acha digno. Pelo contrário, ela é um presente da graça oferecido justamente para aqueles que, como o publicano, reconhecem que não merecem nada e que precisam desesperadamente de um Salvador. Ok, mas como a gente aplica essa lição tão profunda na nossa jornada espiritual hoje? A parábola nos mostra um caminho bem claro, um caminho que nos leva direto para a graça de Deus. O verdadeiro conhecimento de nós mesmos não vem de ficar olhando para dentro, fazendo autoanálise. Ele vem de olhar para cima. É quando a gente compara a nossa vida com o padrão perfeito de pureza e amor de Cristo que a gente enxerga com clareza as nossas imperfeições. Sem esse ponto de referência, é muito fácil, como o fariseu, criar uma imagem inflada da nossa própria justiça. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Existe uma reação divina ao orgulho e à humildade. Deus resiste ativamente aos orgulhosos, mas derrama a sua graça sem medida sobre o coração que é humilde. A humildade, então, é o que abre as comportas para a bênção de Deus.
E aqui está a promessa que vem depois de um coração humilde e arrependido. A confissão sincera não encontra um juiz severo, mas fidelidade. Encontra a certeza do perdão completo e da purificação. É um novo começo que nasce inteiramente da graça. Com isso, o caminho para uma comunhão de verdade fica mais claro, quase como um passo a passo. Tudo começa, como a gente viu com o publicano, com o reconhecimento da nossa real condição. A partir daí, o passo seguinte é se humilhar diante de Deus, o que nos leva a uma confissão sincera para receber o perdão. Para entender o tamanho da nossa necessidade, precisamos sempre olhar para Cristo. E, finalmente, transformar isso numa oração constante, pedindo a Deus que Ele cultive em nós esse coração humilde. No final das contas, o ponto-chave é este. A humildade não é o objetivo final, ela é a porta de entrada. É a atitude que nos permite receber a graça de Deus. E é essa graça que tem o poder de nos transformar, de nos curar e de nos aproximar dele de verdade. E assim, a gente termina onde começou, com o espelho virado de volta para nós. Ao pensar nesses dois homens, a pergunta final é inevitável. Qual oração tem ecoado mais forte no nosso coração? A do fariseu, que diz, eu te agradeço porque sou bom? Ou a do publicano, que clama, tem misericórdia de mim? Qual dessas duas orações, de fato, é a nossa?